Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quer dizer, do lado do Flamengo não tá tudo bem não, né, galera? Né? Porque infelizmente aconteceu que a gente não poderia imaginar essa lesão do Pedro. O melhor jogador do Flamengo na atualidade, tá? E me acontece uma coisa dessa. Gente, é um absurdo isso. Tá? Jogador lesionado não pode ser convocado para seleção nenhuma. O Pedro acabou de voltar de uma lesão, jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, não estava recuperado. Eu já achei que o Corinthians não tinha nem que estar jogando, tá? Nem deveria estar jogando, gente. Porque não, cara, negócio, estiramento na posterior, estiramento posterior esquerda, isso leva tempo, gente. Você fica aquele período parado para sarar aquela ruptura, porque é um músculo que se rompe, então você tem que fazer ali até sarar, depois você tem que fazer uma fisioterapia para fortalecer. E foi muito pouco tempo que o Pedro se recuperou, sabe? Aí ele vai para a seleção e se machuca na seleção brasileira. A perna dele não estava forte o suficiente para aguentar o treino. Se ele estivesse no Flamengo, esse período ele ia se cuidar, ia se fortalecer, ia trabalhar, ia se recuperar, para poder voltar a jogar no seu 100%, que tem coisa, sabe, tem assim, jogos importantes pela frente, cara. Aí mãe vai, me convoca a porra do jogador, porque a CBF, a seleção, não sei o que lá, gente, aí acabou, quer dizer, cara, pra mim, a temporada do Flamengo, em relação ao Pedro, acabou. O Pedro vai ficar de um ano, é o mesmo ligamento que teve o Neymar, que teve o Bruno Henrique. E eu dou um exemplo para vocês o que é treinador. Vou dar um exemplo muito que aconteceu quando o Neymar estava machucado. O Jorge Jesus pediu para não ser convocado, para ele não ir, mas assim mesmo a CBF insistiu, ele foi no primeiro jogo que teve da eliminatória, que aconteceu. Por quê? Porque ele não estava bem ainda, forte o suficiente para ir para um jogo importante, um jogo pegado, mas não adiantou. Então, a mesma coisa que aconteceu com o Neymar, aconteceu com o Pedro. Mesma coisa. Mesma coisa. Assim, é um absurdo. Os clubes têm que ter poder, falar, olha só, o meu jogador está mais lesionado, ele não vai para a seleção. Mas aí, sabe o que acontece? Aí no futuro, nas próximas, aí não convoca porque o Flamengo negou o jogador. E isso aconteceu com o Gerson, quando o Gerson foi chamado para ir para as Olimpíadas. E aí disse que não ia, aí o Gerson não foi chamado, o Gerson com o Tite não foi chamado, e jogando um bolão na época. Agora Pedro. Cara, é difícil, sabe? E outra, tem que fazer o seguinte, tem que pegar o Flamengo, esse time do Flamengo tem que tomar um banho de sal grosso, colocar um galho de arruda na entrada do CT, porque, gente, olha só, as pessoas não acreditam, mas a inveja é um dos 7 pecados capitais, gente. E a inveja, ela prejudica, sim. O pensamento ele voa. Então, esses anti-flamenguistas, os clubes que ficam, porra, o Flamengo está contratando, porque isso, aquilo. Então, a inveja, o olho gordo em cima é isso aí. As pessoas não acreditam, mas pode acreditar, gente. Porque senão a inveja não seria os 7 pecados capitais. E existe isso, os 7 pecados capitais. A inveja está ali. Porque é uma coisa altamente prejudicial, sim, gente. E o time do Flamengo tem que ir na igreja dos capuchinhos, tem que tomar um banho de sal grosso, tem que mandar fazer uma coisa no CT do Flamengo, porque não é possível, gente. Não é possível. Eu tô falando sério mesmo. Não tô de brincadeira, não. Porque não é possível, cara. Não é possível.
O time do Flamengo, eu vou dizer para você, do Brasil, ele é o mais odiado. Ódio também é o 7º pecado capitais, sabe? Então é isso aí. Então o Flamengo é um clube, é o Flamengo e antes, e são todos os clubes, todos. Se você perguntar qual clube, não vai ter Flamengo. Então quem é torcedor do Flamengo é torcedor e quem não é todo mundo contra. Então isso é prejudicial, espírito. Eu tô falando aqui, não é isso, é verdade. O Flamengo tem que buscar puxinho, tem que mandar fazer uma reza, sabe? Porque não é possível. O olho grande aí, velho, em cima do Flamengo é muito grande. E isso está trazendo prejudicial, né, no elenco. Pelo amor de Deus, gente, não é possível. Por exemplo, não sei se... Arrascaeta lesionado, De La Cruz lesionado. Estão se tratando. O Varela foi constatado que ele lá tá com problema e o clube lá disse que ele vai ficar, não tem que ficar, tá lesionado, volta pro clube para se tratar no clube. Porra! É um absurdo. Eu falei pra você, gente, esse canal aqui meu é novo, mas desde que esse canal foi posto aqui no YouTube, eu venho falando que o Tite não era treinador do Flamengo, ele não tem perfil, e que ele era retranqueiro, que ele era medroso. Eu venho falando isso há um tempão. E que se não mudasse, nós iríamos o quê? A temporada ia ser jogada fora que nem no ano passado. Só que como esse canal é pequeno, ninguém dá ouvido, ninguém quer ouvir. Às vezes as pessoas não aceitam ouvir a verdade. Mas agora os comentaristas dos canais grandes, os jornalistas dos canais da ESPN, agora que estão vendo. Mas eu vim falando isso, se pegar meus primeiros vídeos, vocês vão ver. Que eu acho que eu era a única que dizia que isso aí não ia dar certo, com esse treinador não ia dar certo no Flamengo. Que ele não tem perfil do Flamengo, eu venho falando isso muito, mas o canal é pequeno, o canal começou agora e aí ninguém é isso que eu falo, quando a gente é pequeno ninguém dá ouvido, só vai dar ouvido para os grandões que só vivem falando que o trabalho do Tite é isso, que o trabalho do Tite é aquilo, e tem jornalista dizendo que o Tite é o top do treinador brasileiro. Que top treinador brasileiro, gente? Quem viu o trabalho do Tite na seleção vê que ele não ia fazer um bom trabalho no Flamengo, gente. Eu venho falando isso já desde que esse canal surgiu no YouTube, esse meu canal, que eu venho falando isso. Só um cego que não quis ver isso. Cara, ainda diz que tem gente que diz que ele fez um bom trabalho na seleção. Que bom trabalho na seleção, gente. Só foram 8 anos de trabalho que não chegou a lugar nenhum, ganhou uma Copa América e perdeu outra. Na Copa do Mundo, não chegou nenhuma... Sabe, umas quartas, uma semi. O trabalho do Tite foi horroroso na seleção e está sendo horroroso no Flamengo. E olha que na seleção ele teve os melhores jogadores, né? Que o pessoal fala que era do mundo, os melhores jogadores para a seleção eram os que jogam na Europa. Ele teve na mão durante 8 anos. Tá? 8 anos treinando a seleção, um trabalho para mim horroroso, um trabalho que não teve nenhuma novidade. É aquele trabalho que cara, todos os clubes que o Tite passou é o mesmo trabalho, vocês podem ver, é o mesmo trabalho, não muda. Ele é um técnico ultrapassado. Eu falo para vocês, ele teria que agora, quando acabar do Flamengo, se aposentar. Porque ele é um cara tacanho, um cara turrão, ele não muda, ele não quer mudar, ele não vê que o futebol ele mudou. E eu venho falando isso, mas é que ninguém, o canal é pequeno, dessa menina, aí todo mundo fala, ela não tá falando, mas eu tô falando a realidade, e venho falando isso há muito tempo. Como eu falei, desde que eu fiz esse canal, eu venho falando que o Tite não era treinador pro Flamengo. Não tem o perfil do Flamengo, para mim ele é retranqueiro, ele é medroso, ele não tem esquema tático. Qual é o esquema tático que ele usou na seleção? Me diz. Qual foi o jogo que ele conseguiu mudar o jogo, assim, sem precisar trocar jogador? Você pode ver, gente, ver os... Cara, é só você pegar
Essa história ele tem história no futebol brasileiro. Que história de futebol? Que história que ficou marcada no futebol brasileiro com o Tite? Foi o Corinthians, gente. Fora isso, não teve história nenhuma. Ele ganhou tudo com o Corinthians e foi pra seleção. Acabou. Isso aí. Foi campeão isso, foi campeão daquilo. Vai ver os clubes que ele passou e vai ver o sistema tático dele. É o mesmo, cara, é o mesmo. Dessa carreira toda do Tite. O cara não evoluiu. É um cara ultrapassado. Para mim, os treinadores brasileiros são ultrapassados. Todos eles são ultrapassados. Tá? Então, isso que está acontecendo com o Flamengo não me surpreende não, cara. Porque eu já venho falando e todo mundo achando que o Tite estava fazendo um bom trabalho no Flamengo. Um bom trabalho, e eu falando que o trabalho é horroroso. Trabalho de um treinador que para mim já está ultrapassado, tem que se aposentar. É isso mesmo. Tá? E agora todo mundo tá vendo. Agora todo mundo tá vendo que o trabalho do Tite tá ruim. Agora, né? O pessoal da Jovem Pan, o pessoal da ESPN, o pessoal do não sei aonde, daqui a pouco o pessoal de Júpiter, de Saturno, sabe? Porque não dá. As pessoas é assim. O brasileiro, ele não dá valor a quem é pequeno, mas dá valor a quem é grandão. O grandão é o que sabe tudo. Não é o que sabe tudo, não, gente. Eu venho aqui, eu quero ver vocês aqui, eu faço um desafio. Vai ver meus vídeos anteriores que eu venho falando do Tite. Vai ver nos vídeos, nem no começo do meu canal. Se eu não venho falando em relação ao Tite. Se eu não sou eu venho criticando ele desde que eu falei, ele não é treinador do Flamengo, não tem o perfil do Flamengo, ele é tranqueiro, é ultrapassado, eu venho falando e repetindo isso. Sabe? Quando a gente fala a verdade, as pessoas não querem aceitar. As pessoas querem... A mentira é mais fácil de aceitar do que a verdade, né? É isso aí. É isso que o torcedor do Flamengo quer. E quando eu falo da torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo tá muito... Sabe? Não cobra. E não é só o treinador, tem que cobrar os jogadores também. A responsabilidade tem que ser dividida. Os jogadores também não estão jogando nada. Tá? O Gerson melhorou, sabe por que ele melhorou um pouco da maneira de jogar? Ainda assim mesmo, para mim, ainda prende muita bola. Ele poderia ser um jogador mais versátil, ele é habilidoso sim, sabe dominar a bola, mas ele salta com mais rapidez. Foi depois que ele teve problema, que ele teve que ser operado, que ele viu que o trabalho dele é jogar futebol, que a vida dele é jogar futebol. Então o Gerson... Antes da cirurgia, antes dele ficar com esse problema, o Gerson é um jogador que mudou, literalmente o Gerson mudou, é um exemplo, tá? Ele é um jogador que se movimenta mais, cara, tem jogos que ele volta a ser o antigo Gerson, mas aí parece que bate a luzinha, porra, podia ter recebido uma notícia que nunca mais fosse jogar futebol, mas é isso. E os jogadores têm que ter consciência que essa profissão dele é jogador de futebol, ele ganha o dinheiro dele fazendo isso, é a profissão dele, então eles têm que entrar, o time do Flamengo é um time de tartaruga, é um time que não entra com vontade, não entra com, sabe, com aquela vontade, não, a gente está perdendo, a gente vai para cima, a gente vai isso, o time do Flamengo, às vezes, contra o Corinthians, pelo amor de Deus, gente. O time do Corinthians foi amassado, nem quer dizer que o Flamengo jogou bem o Corinthians, mas é que ele ficou com a bola, ele ficou tocando bola. O time do Flamengo estava em slow motion, sabe? Marcando em slow motion, uns buracos do tamanho das crateras da lua no time do Flamengo. E isso vem acontecendo, ó, Ayrton Lucas tomando nas costas, Felipe Luiz, Davi Luiz já não é mais para estar, não é para ser o titular, tem um menino aí, tem dois zagueiros que o Tite não dá experiência para jogador, o Tite não dá segurança para o jogador. Agora aí, ó, Pedro machucou, vai ficar um ano parado, aí tem o quê? O Carlinhos, mas ele não dá. Ele não chega pro cara e fala, essa é a sua oportunidade, Carlinhos, você tá num time grande, você tem que entrar, jogar, você tem que mostrar o porquê nós compramos você. Mas o cara tem que chegar no pé na porta mesmo para falar com esses jogadores. Tem que parar de mimimi, nem parece que tá falando com criancinha. O time do Flamengo é isso. Tá na hora de puxar a orelha de todos os jogadores. Falar, porra, você é um time grande, você é uma torcida, a maior torcida do Brasil e do mundo, se deixar, cara. Porra, vamos jogar.
E tirar esse treinador. Tirar, porque se depender do Tite, cara, tá todo mundo agora falando, fora Tite, fora. Eu venho falando isso, olha só, muito tempo, tá? Agora, qual treinador que tá aí? Diniz? Tá parado. Para terminar a temporada, seria ele. Não tem outro. Ah, mas o Diniz não tem a preferência. Gente, para terminar a temporada, se continuar com o Tite, ele com esse pensamento, aí vai numa entrevista, fala só de lesões, mas ser jogador, tem jornalista também que é burro, né? Quando ele, na entrevista que o preparador físico falou, que o Flamengo tem outros clubes que estão mais lesionados que o Flamengo. Aí o jornalista tem que perguntar, me diz quais são os clubes. Tinha que logo fazer outra pergunta direto. Mas não, é só lesão, e ainda fala que vai ter mais lesão. Sabe por que vai ter mais lesão? Por quê? Se machuca, aí diz que tá bem pro jogo, aí vai pro jogo. Aconteceu com o Cebolinha, aconteceu com o Vina, aconteceu com a Arrascaeta, que já vinha sentindo, o próprio De La Cruz. Eu falei, o Tite arrebentou o time, agora quem arrebentou o time de vez, para fechar o ano do Flamengo, foi o Dorival. Sabe, Dorival que com esse negócio, olha, sinceramente, por isso que eu falo, tá? Jesus está acabando o contrato dele, falo mesmo, termina no meio do ano que vem, por quê? Infelizmente tem aí a eleição no final do ano do Flamengo, tá? A gente não sabe quem é que vai ser eleito, porque esse Landim, esse tal de... não tem a coragem de viajar e conversar com o Jorge Jesus, olha meu amigo, aqui quanto você quer? É isso? Não dá, é muito. Mas se você fizer uma coisa razoável, faz o seguinte, fica já assinado um pré-contrato aqui, você fala quem você vai querer, quem você não vai querer, mas a gente não sabe, né? Tem eleição no final do ano, mas até a eleição no final do ano você pode fazer isso, quem ganhar pode muito bem, porque o contrato dele termina no meio do ano, é conversar com ele e falar, nós queremos você, no meio do ano você aguarda, até essas eleições passar, para conversar, não assina com o seu clube, não. É só isso. Gente, isso não é... O que acha que vai se... vou me rebaixar, não é se rebaixar, cara. No futebol brasileiro, para mim, não tem nenhum treinador que esteja livre e que possa assumir o Flamengo. Não tem. Com essa diretoria não tem no mercado. O único que está solto é o Diniz. Mas pelo menos ele é melhor em matéria de, divisão, sabe, mudar o time. Por exemplo, o Fluminense joga mal pra caramba no primeiro tempo. No segundo tempo ele já muda. Agora, tem que vir pro Flamengo e ter peito. Porque muito treinador vem pro Flamengo de nome, chega aqui era um leão no outro time, quando chega no Flamengo vira um gatinho. Muito por causa da torcida, mas a torcida hoje em dia do Flamengo não é aquela torcida, né, raiz não, cara. Essa torcida do Flamengo é a torcida Nutella, a torcida que não reclama, o jogador sai machucado, que o Pedro quando saiu, em vez de ficar triste, agora quero ver a torcida do Flamengo. A tristeza que a gente tem o nosso melhor jogador da temporada, que é o Pedro. E aí aplaude quando o Gabigol entra, quer dizer, faz uma porrada de merda e é aplaudido. Quer dizer, ele tá tudo invertido. As situações. É isso aí acontece essa merda aí que aconteceu no Flamengo agora. Uma porrada de jogador, quase 8, 9 jogadores no departamento médico. Um preparador físico que pra mim é uma bosta, que pra mim tinha que mudar tudo, cara, tem que mudar tudo. Porque eu falo pra vocês, gente, nós tivemos... porque o Flamengo não disputou a Copa do Brasil com o Jorge Jesus, gente, mas disputou... Carioca não, que já estava no meio, mas disputou Libertadores, Brasileirão, e jogos um em cima do outro, é o mesmo calendário. O calendário de 2019 é o mesmo desse agora. Mas não se lesionavam. E o time jogava praticamente todo jogo, era aquele time. E o Tite que falou no começo daí, mas entrevista, a ciência já ajuda no futebol, ajuda onde? Tá todo mundo ferrado no Flamengo. Tá todo mundo, 9 jogadores no departamento médico.
Fora 3 que estão agora fora da temporada. É só cego que não quer ver, né, Ariel? E são vocês, torcida, que agora vocês vão cobrar o quê? Agora vocês vão cobrar por quê? Porque esses canais, né, que eu falo que não é pequeno que nem o meu, grandão, tá pedindo fora a Tite, tá dizendo que o trabalho dele é ruim, mas há pouco tempo, por exemplo, o Mauro César disse que o trabalho do Tite, não, calma, é isso, calma, porque ainda tá muito em cima, vai fazer um ano, cara, vai fazer um ano, tá? Vai fazer um ano já que o Tite tá aí, qual foi o avanço que teve no Flamengo? Cara, nenhum. Então é um trabalho péssimo, um trabalho horroroso, e pra mim, eu falo mesmo, fora Tite há muito tempo, que nem eu falei eu venho falando pra vocês, outro também que eu falei, sobre o centroavante. Quando teve esse problema com o Gabigol, eu falei que o Davidson, do Cuiabá, estava assim, com problema de renovar com o Cuiabá. Ainda fiz assim, hashtag Davidson. Ninguém dá ouvido. É assim que eu falo, canal pequeno, ninguém dá ouvido. Vai dar ouvido pra grandão. Porque o fulano agora. Estamos sem centroavante. O Carlinhos fala que não tem a altura do Pedro, mas o Davidson, nesse momento, o Davidson teria, né, chegaria à altura do Pedro para substituir ele agora. E agora? Agora só o quê? Só temos um centroavante, que é o Carlinhos. Por que não? Porque não precisamos de centroavante agora. E o outro, Gabigol. Cara, Gabigol pra mim já foi, principalmente quando ele, ainda com contrato com o Flamengo, tirou todas as fotos dele em relação ao Flamengo. Pra mim isso aí já apagou já, pra mim isso aí, agora vai voltar a jogar, vai preparar ele pra voltar a jogar contra o Bahia. É outro cara que pra mim, fez um festão, tava de folga? Tudo bem, tava de folga, mas não tava lesionado? Vamos dizer, tava pulando lá na festa dele lá, tava pulando. Eu queria ver a mesma energia que o Gabigol tem em pular na festa dele, que ele dá, no campo, jogando, mostrando futebol. Coisa que ele não faz. Né? Aí vai contratar aí eu falo pra vocês, a mesma coisa quando eu falei que aquele Thiago Alcântara, né? Aquele que queria pro Flamengo. Eu falei, gente, ele se lesiona muito, e não sei o que lá, que não é o jogador que... Aí, um mês depois ele falou que vou me aposentar. Esse Depay é a mesma coisa, é um jogadoraço, é demais, o cara joga muito, aqui ele ia brincar aqui no futebol brasileiro, mas gente, pega a temporada dele no Atlético de Madrid, pega a temporada dele no Barcelona, pega a temporada dele nos clubes que ele passou, cara, só no Atlético de Madrid ele teve umas seis lesões, no Barcelona teve 3, não sei o que lá, então é um jogador que se machuca demais, gente, e pela intensidade do futebol brasileiro, ele não vai aguentar. Pagar uma fortuna para um jogador desse não dá. Não dá. Deixa o Corinthians levar essa porra desse jogador. O Corinthians tá devendo para todo mundo, mas aí é isso que tinha que ter fair play financeiro. Um clube que tá devendo mais de 1,5 milhão e fica contratando um jogador, ofereceu um salário de 2,5 milhões pro cara. Porque a patrocinadora, isso, cara, é um absurdo, mas tá devendo o Flamengo, tá devendo o Cuiabá, tá devendo não sei quem, tá devendo o cara lá do Clube do México. Deixa o Corinthians levar, traz jogadores que possam jogar e possam atuar no futebol brasileiro. Que todo mundo fala do calendário. Esse cara com o futebol brasileiro, com esses gramados aí, ele só jogava em gramado bom e se lesionava. Aqui ele vai jogar nesses gramados horrorosos que tem aqui no Brasil, e você acha que ele não vai ter lesão, gente? Porra, pensa, galera, pensa. É um cara caríssimo e que pra mim não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Eu tô falando pra você, não vale a pena. É um jogadoraço se não lesionasse tanto. Mas se lesiona, porra. Pra que vai trazer? Não dá. Então, gente, é esse vídeo de hoje. Eu tô puta por causa do Pedro. Eu tô nem sei o grau de coisa que eu tô em relação a Dorival, em relação ao Tite, em relação a esses, sabe? É isso aí. Esse é o estrago que o Tite conseguiu fazer no futebol, no Flamengo, tá? Que eu venho avisando pra vocês há muito tempo, mas como eu falei, é canal pequeno, ninguém dá ouvido, né? Agora que vamos dizer, os fodões aí
das televisões, dos canais de YouTube, estão falando que o Tite não presta. Não era a paciência que vocês queriam com ele? Aí a paciência que vocês tiveram com ele. Valeu, pessoal? Então é isso aí, ó. Peço para vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação e dá aquele like, né? Para ajudar o canal, para ver se alguém ouve, né? O que eu falo para vocês, e vem aqui vocês também dar a opinião de vocês. Dá a opinião de vocês, eu venho sempre perguntando. Vem aqui dar a opinião de vocês, torcedores do Flamengo, não é? Então é isso aí. Peço para vocês também, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal. Valeu, pessoal. Fui!